Olá para você que está acompanhando aí a programação do NC News. Está iniciando agora mais uma edição do Agora Amazonas para trazer as informações para você que está nos acompanhando. Agora, sem mais delongas, a gente já, durante a nossa programação, está trazendo todas as informações que estamos recebendo a respeito do naufrágio que ocorreu na última sexta-feira, dia 13, aqui no Encontro das Águas, aqui em Manaus. E as informações estão chegando a todo momento e a gente está trazendo para você. Agora, imagine, né? Se você teve aí algum parente ou algum amigo também que estava dentro dessa lancha Lima de Abreu no momento do naufrágio, né? Imagino eu aqui como ser humano, né? Imagino como é que está a sua cabeça, né? Nesse momento de desespero e de aflição, né? Ainda tem pessoas desaparecidas e as buscas continuam lá ali no Encontro das Águas, né? Em busca aí desses desaparecidos ou qualquer também informação. Olha, a gente recebeu aí, a nossa equipe, ela conversou, né? Para falar a verdade, conversamos com a família de pessoas que estão ainda desaparecidas, né? E em uma dessas conversas, os familiares da Ana Carla Izel informou pra gente que está tendo dificuldades para manter ali as buscas que eles estão por conta própria. E você vai saber agora com a repórter Andresa Maria Cunha. Então, Raira, os familiares das vítimas do naufrágio que aconteceu na última sexta-feira, dia 13 de fevereiro, eles estão passando por momentos de tensão, porque eles dizem que o Corpo de Bombeiros está concentrando as buscas somente ali naquela área próximo do Encontro das Águas. E eles pedem, né, que essas buscas elas abranjam para áreas maiores. A gente sabe que o Genivaldo, que estava dentro da embarcação no dia 13, ele conseguiu salvar os filhos, mas a esposa dele segue desaparecida. E ele diz, né, que no momento a lancha estava em alta velocidade. Ele explicou para a equipe de reportagem que se teve uma reclamação com o comandante antes de que acontecesse. O que eles afirmam? Que assim que passou pelo Encontro das Águas, a embarcação naufragou por conta desse impacto ali com as ondas, né, com as pororocas que são criadas ali entre o Encontro das Águas, que são as ondas que são feitas nos rios de água doce, né? Vale ressaltar que o Pedro Gama, que é o comandante da embarcação, ele segue foragido. Ele teve um mandado de prisão preventivo realizado no último sábado, dia 14, mas segue foragido. A Delegacia Especializada em Homicídios informou que as buscas continuam, que eles estão fazendo todo o possível para encontrar esse comandante que está sendo responsabilizado por esse naufrágio. Foram 80 pessoas que foram vítimas desse naufrágio, 5 pessoas seguem desaparecidas, 3 vítimas foram encontradas mortas, uma menina de 3 anos, uma jovem de 22 anos e ontem, né, foi encontrado o corpo do cantor gospel Fernando. Então temos aí essas 3 vítimas fatais. Temos os familiares das vítimas que seguem desaparecidas pedindo esse socorro e as informações de momento, as atualizações sobre esse caso é essa. Pedro Gama segue desaparecido, segue foragido e está sendo procurado pela polícia. Obrigada, Andresa Maria Cunha, pelas informações e atualizações a respeito desse caso. E a nossa equipe recebeu também um vídeo do esposo da Ana Carla Izel, que falou mais coisas a respeito do caso. Coloca na tela. Olá para você que está acompanhando aqui a nossa programação da TV Norte Amazonas. A nossa equipe de jornalismo está aqui ao lado do seu Genivaldo Hassan, esposo da dona Patrícia Barroso, uma das desaparecidas, né, dessa tragédia que marcou aí o final de semana aqui na capital amazonense. A gente vai conversar um pouco com ele. É um momento delicado, mas é um momento em que ele abre as portas, né, aqui da casa dele para atender
a nossa equipe e a gente conversar para saber mais, inclusive, como é que estão aí o trabalho de buscas, né, em torno aí da dona Patrícia. E eu acredito que vão encontrá-la, né? Muito obrigada, seu Genivaldo, por atender a gente, mas é um momento delicado e eu peço muitas, né, aliás, agradeço, né, a sua compreensão em atender a nossa equipe. É um momento delicado, como eu disse, mas a gente precisa saber, né, precisa saber ali detalhes de toda essa história, de toda essa tragédia. E a minha primeira pergunta para o senhor é: o que o senhor lembra daquele dia? Eu sei que não é fácil lembrar, né, mas o que o senhor lembra daquela data? Bom, esse dia foi um dia muito trágico para todo mundo, principalmente para a gente que está aqui, de quem já perdeu o seu ente querido e até então não foi encontrado também, né? Mas as pessoas que sobreviveram, graças a Deus, conseguiram sobreviver. Mas, assim, um dia muito ruim porque o dia não estava chovendo, a embarcação não estava uma embarcação lotada, mas o que eu lembro é que, de fato, o motorista da embarcação estava em alta velocidade, fora do comum. Tanto é que as pessoas pediam para ele ir mais devagar, várias vezes pediram para ele ir devagar, e ele não reduzia a velocidade da lancha, até que depois ele foi surpreendido por alguns banzeiros muito fortes, e mesmo assim ele continuou. E a lancha batia muito na água. Quando talvez ele percebeu que não ia dar conta, ele simplesmente reduziu a força do motor quase zero. Foi quando a lancha empinou, embiocou para dentro do rio. E rapidamente veio os banzeiros entrando já na água, que foi aquele desespero total nosso, né? A Patrícia, ela rapidamente jogou para a gente o colete para me colocar na minha pequena. Estava viajando eu, a Patrícia e nossos 3 filhos, né? A gente ia para o aniversário da minha mãe de 75 anos, lá em Nova Olinda. E aí, quando foi a última lembrança dela, assim que o primeiro banzeiro já pega a gente, que ela joga o colete para mim e colocar na pequena, logo em seguida vem uma outra onda muito forte que já foi inundando o barco praticamente todo. E um momento de desespero total, as pessoas quebrando a janela de vidro daquela lancha para tentar sair por lá, porque a lancha só tem uma saída e uma entrada, e é algo que realmente precisa ser revisto por todo mundo. E a gente já foi tentando lá socorrer a minha filha, jogando, foi caindo na água. Depois desse momento eu não encontrei mais a Patrícia, que estava junto com meu filho, o Theo, e já foi encontrado já depois, graças a Deus, com vida, e foi resgatado. Agora, o senhor não sabe nadar, né? O senhor estava aqui falando para a gente, mas naquele momento de desespero, o senhor pensou em salvar as suas filhas, a sua esposa. Exatamente. No momento que a lancha estava afundando, a minha única preocupação era com meus filhos. Né? Eu peguei logo as 2 que estavam perto de mim, mas eu acreditava que acredito que a Patrícia tenha salvado o Theo e tenha se salvado também, né? Então deixei ela ficando com o menino e eu peguei as 2 para tentar me salvar. Eu não sei nadar, mas eu fiz de tudo o possível e o impossível para que as minhas 2 meninas que estavam comigo pudessem chegar com vida. Um momento de desespero total, porque assim que a lancha afundou, demorou muito para o resgate chegar. Né? O resgate demorou muito, cerca de 10 a 15 minutos, a gente naquele rio gigantesco, a onda muito alta que eu nunca tinha visto, e o resgate nada de chegar, e a gente ali tentando, lutando contra a morte para tentar sobreviver. Ventando bastante, né? Estava ventando bastante naquele dia, mas assim, é algo que é incomum, né? Daquele jeito que a onda estava. Mas a gente buscou, não só a gente, como as pessoas que se salvaram também, o bebezinho que se salvou, graças a Deus, né? Tantas pessoas se salvaram, mas assim, é algo que realmente marca muito a nossa vida. E assim, até agora eu não consegui me recuperar ainda fisicamente, né? Como é que está agora, neste momento, a busca, né, pela dona Patrícia? Vocês fizeram, a própria família está fazendo a busca? Como é que está o apoio com o Corpo de Bombeiros? Até agora a gente não tem assim, nenhuma resposta da casa da Patrícia, né? E mesmo porque o Corpo de Bombeiro não entra em contato com a gente, não pergunta, até agora nenhuma secretaria entrou em contato comigo. Né? Já passaram-se 4 dias e aí a gente não consegue nenhuma ajuda da parte do Estado. E aí, quem está nos ajudando, nos auxiliando até então é a Prefeitura de Nova Olinda, que já veio aqui, já trouxe assistente social aqui com a gente, já conversou com a minha filha, o psicólogo. Mas esse apoio que a gente está tendo é por parte de Nova Olinda, do Estado até agora nada. Assim, as nossas buscas, elas estão sendo pessoais, né? Por nossa conta própria, que é um custo muito grande. Né? As pessoas estão nos ajudando, o dinheiro que eu estou pegando, que as pessoas estão nos ajudando, já estou fazendo, mandando para os meus cunhados que estão atrás,
da Patrícia para comprar gasolina, alugar bote, a gente não tem bote. Estão fazendo vaquinha, Né? Os nossos amigos nos dão, e o dinheiro já vai automaticamente para compra de combustível, para aluguel de barco, das pessoas que estão fazendo a busca. Inclusive, nós estamos com fizemos uma base mais próximo de onde aconteceu o local, e hoje nós encontramos a bolsa da minha esposa, da Patrícia. E aí a gente vai fazer uma base hoje lá, para amanhã a gente continuar novamente essa busca, se não formos encontrar ela hoje. E isso que eu queria conversar, entrar nesse detalhe com o senhor, né? A bolsa que o senhor encontrou, os documentos que foram encontrados, né, foram em um local bem mais afastado, né, uma região ali mais afastada da onde aconteceu, né? O senhor acredita que neste momento as buscas, elas deveriam ser mais ampliadas? Com certeza, né? Porque a gente já temos a localização, se já tem a localização da embarcação, e acredita-se que tenha corpos presos na embarcação, então vamos içar a embarcação para ver o que aconteceu e ver se tem um corpo lá. Agora, é preciso ampliar as buscas. A bolsa da Patrícia foi encontrada mais ou menos no local chamado Varrivento, né? Uma comunidade também chamada São Francisco, que já fica muito longe de onde ocorreu o acidente. Então, acho que é necessário ir para esses locais onde que o rio joga, através da correnteza, as pessoas ou as coisas para lá. E o Corpo de Bombeiros, não sei se está chegando por lá, se chegou por lá poucas equipes, mas eu acredito que é preciso ampliar essas buscas, seja nas pequenas ilhas, seja onde tiver encosta, entrar um pouco para a mata, porque as pessoas, elas vão se salvar, elas vão buscar abrigo, não vão ficar esperando na beira do rio. Então, eu acho que é necessário fazer um pouco mais de ampliação dessas buscas. Se ainda estão desaparecidos, então eu acho que é necessário que se busque mais, faça com mais empenho essas buscas. Sobre a situação agora do piloto, ele está foragido, né? O que o senhor fala sobre isso? Ele deveria aparecer logo, falar com a justiça, já que quem não deve, não teme, né? Amiga, eu tenho uma tese, e essa tese eu acredito que seja a maioria das pessoas possam falar também, porque eu estou assim, preocupado com a minha esposa, que ela chegue viva, mas também tem que ter justiça para aquela pessoa que cometeu esse acidente. Primeiro, a lancha estava com muita força, muito rápida, fora do comum. E uma pessoa, esse rapaz que foi preso, ele é o comandante, e não era ele que estava pilotando a lancha. Porque, veja, na hora do acidente, uma pessoa que é experiente com navegação em rio, ele não vai pelo meio do rio. Se ele sabe que tá tendo muito banzeiro, ele vai diminuir gradualmente a força da máquina para que o navio possa ir deslizando sobre o rio. O rapaz, não sei se quem era que estava dirigindo, ele em alta velocidade. Quando ele foi surpreendido pelos banzeiros, ele desligou praticamente a lancha e a lancha foi empinando já de frente com o rio quando veio chegando às ondas. Na hora na nosso resgate, chegou uma equipe logo da Lima e Abreu, os advogados, inclusive esse rapaz que foi preso, que é o comandante, estava junto com essa equipe. Agora eu lhe pergunto, como que uma pessoa que estava dirigindo a lancha estava todo seco, com a roupa seca, muito bem fisicamente, muito bem psicologicamente, onde todas as pessoas que estavam naquele naufrágio estavam destruídas, cansadas, né? Emocionalmente, até a própria tripulação dele estava lá, todo mundo quieto, triste, em choque, e ele lá muito bem, seco, não estava molhado, estava muito bem psicologicamente, conversando com as pessoas. Então, eu acredito que esse rapaz, não que foi preso, que está foragido, não é ele que estava dirigindo a lancha. Ele está lá porque o nome dele estava dentro do protocolo da Marinha, mas não era ele que estava dirigindo essa lancha. Eu tenho certeza disso. Você acabou de acompanhar na entrevista da repórter Suzana Martins, que falou ali com o esposo de uma das desaparecidas, a Patrícia, né, que a família também está aí custeando essas buscas desses desaparecidos por conta própria, né, tirando do bolso o dinheiro, visto que ele falou, né, em entrevista que o objeto dela pessoal foi encontrado muito longe da onde foi o acontecido, né? O acidente, essa tragédia na última sexta-feira, né? A
A gente vai ficar acompanhando também mais de perto a respeito desse naufrágio que ocorreu e vai trazer mais informações e qualquer atualização a gente traz aqui no decorrer da nossa programação do NC News. Olha, e um navio porta-container bate em 2 balsas no Porto de Santos e tripulantes saltam no mar. Um navio porta-container atingiu 2 balsas na noite dessa segunda-feira no Porto de Santos e a embarcação com bandeira de Singapura deixava o canal por falta de área de atracação quando houve a colisão. As balsas faziam a travessia entre Santos e Guarujá. Nelas havia apenas 4 tripulantes. Todos pularam na água e foram resgatados sem ferimentos. O navio Seaspan Empire atingiu primeiro a balsa FB-15 e depois a FB-14, que estava fora de operação e era rebocada. As 2 embarcações estão atracadas e aguardam determinação da Capitania dos Portos. A travessia ela segue normal com as demais balsas da frota. E as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades marítimas. A gente muda um pouco de assunto, né? A respeito desses incidentes aí que aconteceu, o acidente aqui em Manaus, né, no Encontro das Águas, e também esse incidente que ocorreu aí em Santos. Agora a gente traz informações para vocês porque pesquisadores descobriram uma nova espécie de perereca no Cerrado de Minas Gerais. O anfíbio foi batizado de Ololigon Paracatu e vive apenas em 2 áreas do município de Paracatu. O estudo envolveu universidades e o Instituto Chico Mendes e foi publicado em revista científica internacional. A identificação combinou análises genéticas, comparações morfológicas e gravações de vocalizações. A espécie habita matas de galeria em córregos de água rápida e leito rochoso. Os pesquisadores alertam que a região apresenta aí sinais de degradação como assoreamento. Segundo a equipe, a conservação dos riachos é essencial para a sobrevivência da espécie e para a bacia do rio Paracatu. Olha, é bem bonito, né, essa nova espécie que foi descoberta, né, uma nova espécie de perereca que vai entrar aí para o livro das espécies. Olha, a gente muda um pouco de assunto e vamos retornar com a Andresa Maria Cunha, porque ela vai falar a respeito que o Congresso do Peru, ele destituiu o presidente José Geri nesta terça-feira, após apenas 4 meses no cargo, em uma moção de censura aprovada por 75 votos, em meio a acusações de má conduta e encontros não divulgados com empresários. Essa é mais uma rodada da crise política que leva o país a ter 8º presidente em menos de uma década. Andresa Maria Cunha, é com você. E o Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira o presidente José Geri. Ele foi destituído do cargo porque, de acordo com o Congresso, ele estaria fazendo reuniões escondidas com empresários chineses. José Geri, ele recebeu uma moção de censura com 75 votos a favor, 25 votos contrários e 3 abstenções. Com a medida, o sucessor de Geri se tornará o 8º presidente do país andino em 8 anos. Vale ressaltar, né, que José Geri, ele disse que o certo era ele passar por um processo de impeachment, porque isso iria exigir muitos votos, né, mais de 180 votos ali do Congresso, enquanto a moção são votos bem menores. Fica aí essa situação, esse colapso no Peru, tudo porque eles acusam o presidente de estar ali compactuando com empresários chineses e não dizer a verdade para o Congresso.
Muito obrigada, Andresa. E olha, as 6 pessoas foram presas aqui em Manaus em uma operação da Polícia Civil do Amazonas, que desarticulou aí um grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro, com foco em servidores públicos, incluindo aí funcionários do Tribunal de Justiça daqui do Amazonas. A Andresa Maria Cunha vai trazer mais detalhes. Enquanto vai passar aí na sua tela, daqui a pouco a matéria da Andresa, a gente vai acompanhar agora a sonora do delegado Cícero Túlio, que vai falar a respeito do caso. A existência de diversos grupos criminosos que se interligavam entre si para fins de realizar extorsão a esses servidores, né? Sempre relacionado aí a empréstimos com vultuosas quantias e também valores exorbitantes a título de juros, né? Foi identificado, então, a presença de pelo menos 4 grupos criminosos que operavam esse sistema no sentido de realizar esses empréstimos clandestinos, operando aí também com base em juros exorbitantes, e com base nisso a gente conseguiu identificar pelo menos 9 pessoas diretamente envolvidas nesse esquema. Aí a fala do delegado Cícero Túlio a respeito da identificação desses criminosos, né, que foram presos aqui em Manaus. Agora sim a gente vai conversar com a Andresa Maria Cunha, que vai trazer mais informações a respeito do caso. Pois é, e 6 pessoas foram presas em Manaus na última semana, acusadas de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Os alvos principais eram servidores públicos e até servidores do Tribunal de Justiça. Uma das vítimas, ela chega a informar que eles obrigaram ela a fazer um empréstimo de R$5.000 e essa dívida ficou tão grande, virou uma dívida milionária, que ela acabou perdendo casas e veículos, além de ter sido ameaçada com sequestro de filho, ameaçada de morte, e teve também carros oficiais do Tribunal de Justiça, que é onde ela trabalha, ali atacados por essas pessoas. Um dos presos é o dono de um banco, que ele seria como um laranja ali para fazer a lavagem desse dinheiro. O Tribunal de Justiça, ele não se pronunciou até o momento e as investigações sobre esse caso seguem. E a gente traz agora informações a respeito de lá do estado do Acre, porque uma denúncia envolvendo aí jogadores do Vasco da Gama do Acre vem sendo apurada pela Polícia Civil. 4 são acusados de participar de estupro coletivo nas dependências do alojamento dos clubes. Na tarde desta terça-feira, Alex, Matheus e Brian se apresentaram na delegacia de flagrantes, que é a DEFLA, e na delegacia especializada de atendimento à mulher, onde foram ouvidos pelos delegados. No último final de semana, o lado esportivo no estado do Acre foi abalado por conta de uma suposta acusação de que jogadores do Vasco da Gama teriam participado de um estupro coletivo. Hoje, o jogador Alex veio se apresentar juntamente aqui com seu advogado na delegacia de flagrantes, onde nós conversamos tanto com o advogado como também com o jogador. Fomos contactados pelo Eric. O Eric pediu para a gente acompanhar esse caso e conversei com o Alex. Falei para ele que, como tinha a ciência de mandado de prisão, o correto era a gente se apresentar e fazermos a defesa dele, apresentarmos as provas que ele tem, seu depoimento, tudo que ele tem para falar, as outras provas também que serão encaminhadas para o processo ocorrerão. Nós acreditamos na justiça, o caso é complexo, tem muitos pontos controvertidos. Nós provaremos que o Alex não tem nenhum envolvimento com essa situação que está acontecendo no presente momento. Estou aqui de livre, espontânea vontade, eu sei que eu não fiz nada de errado, então, juntamente do Eric, eu conversei com ele, mostrei tudo que eu tinha. Eu tenho mensagem da pessoa que, na verdade, nem me acusou, mas o meu nome está sendo citado. Eu estou aqui para dar minha versão, sou à disposição da justiça, porque eu sei que eu não fiz nada, não cometi nenhum tipo de crime, e Deus é justo, eu vou provar isso na justiça, tudo bem? Também, dentro dessa possibilidade de conversar com o jogador, também ouvimos um técnico que falou a respeito da situação e como deve proceder agora o clube com o jogador. O Vasco da Gama, nesse momento, está dando todo o suporte aos seus atletas, por entender na presunção da inocência, né? Vamos aguardar, confiamos na justiça, confiamos na autoridade policial,
né? Confiamos na versão dos atletas, né? E vamos dar todo o suporte para que eles tenham de provar a inocência deles após a justiça, após a autoridade policial tomar a decisão deles. Nós vamos aguardar a decisão e aí sim o clube vai tomar uma posição em relação aos atletas. O delegado Alex Naldo também falou com a nossa equipe e falou que vai seguir todos os procedimentos. Já veio aqui na delegacia de flagrantes e encaminhou o jogador, juntamente com o advogado, para a delegacia da mulher. Hoje, pela tarde, nós tivemos a conversa com o técnico, que fez questão de me comunicar que iria apresentar o jogador de futebol, o Alex, que estava sendo citado nessa situação do estupro coletivo, um suposto estupro coletivo. Imediatamente, nós comunicamos aos nossos superiores, comunicamos ao delegado responsável da Delegacia de Proteção à Mulher, a DEAN, e fizemos o recebimento da apresentação espontânea dele aqui para darmos o cumprimento ao mandado de prisão. Ele relata uma situação que, a princípio, me parece não ter um envolvimento direto no caso, mas estamos conduzindo ele para dentro agora, né, para que sejam tomadas providências cabíveis. Está sendo colocado à disposição da Justiça e da Polícia. Essas são algumas informações e vamos estar acompanhando esse caso e voltamos com mais detalhes a qualquer momento. Voltamos com você no estúdio. Aí o Vitor Augusto trazendo essas informações desse caso que ocorreu lá no estado do Acre, e quando tiver mais informações e o desdobramento da situação, ele retorna conosco para trazer mais informações. E a gente muda de assunto e vai falar a respeito de educação, porque o Ministério da Educação, o MEC, ele abriu nesta terça-feira o cadastramento para o PED Meia, licenciatura aí 2026, com oferta de até 12 mil bolsas para estudantes de cursos presenciais de formação de professores. Agora que podem participar candidatos com nota mínima de 650 no Enem, aprovados via SISU, ProUni ou também o FIES. O cadastro ele deve ser feito pela plataforma Freire da CAPES. E o Ministério da Educação iniciou nesta terça-feira o cadastro de currículos e a pré-inscrição aos interessados no programa PED Meia Licenciatura 2026. O Ministério informa que serão cerca de 12 mil bolsas e essas bolsas chegam ao valor de R$ 1.050, sendo possível sacar de forma imediata, assim que você é aceito no programa, o valor de R$ 700. Mas para quem que esse programa ele é destinado? São candidatos que obtiveram nota igual ou maior a 650 no Exame Nacional, o Enem. E também quem foi aprovado em cursos de licenciatura na modalidade presencial por meio do SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e pelo FIES. Então, essa é uma iniciativa que visa aí ajudar você que está buscando fazer uma faculdade, mas não tem condições, né? Não perca essa oportunidade, acesse o site do Ministério da Educação para saber todas as informações e poder ali se cadastrar e se inscrever. Muito obrigada, Andresa, pelas informações a respeito aí da área da educação, né? Olha, a gente muda um pouco de assunto e vem trazer informações a respeito do Natal, porque hoje, do Carnaval, porque hoje é terça-feira de Carnaval e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou que após a aplicação do critério de desempate previsto no regulamento do Carnaval na Floresta 2026, houve alteração na ordem de classificação entre duas escolas de samba que haviam empatado com 268,5 pontos, com base no capítulo do regulamento. O último quesito sorteado no momento da apuração samba enredo foi utilizado para definir a colocação. No critério, o GRES Reino Unido da Liberdade obteve 30 pontos, enquanto o
outro enredo, né, de samba, andanças de ciganos, somou aí 29,9 pontos. Com isso, o Reino Unido da Liberdade ficou com a terceira colocação e a Andanças de Ciganos passou para o quarto lugar. A secretaria reforçou aí que não houve mudanças nas notas atribuídas às agremiações, apenas alterações na ordem final em razão do critério de desempate previsto aí em regulamento. Agora a gente ainda traz informações a respeito do carnaval, mas é aqui da região norte, né? O Carnaval de Cametá, no Baixo Tocantins, é um dos mais divertidos do estado. A prova disso é que, além dos shows regionais e nacionais, da folia nas águas e da animação dos bloquinhos, ainda tem desfile das escolas de samba. O repórter Matheus Ribeiro acompanhou e mostra pra gente os detalhes. O samba é a energia desse povo que ama carnaval. Em Cametá, a cultura das escolas de samba segue mais viva do que nunca. Isso é muito emocionante. Estar desfilando numa escola de samba é sensacional, principalmente no Império de Samba Favela, a escola de samba mais antiga da nossa cidade. 89 anos ela completou, né? Então, para nós é uma grande honra poder desfilar nessa escola pioneira da cidade de Cametá. Basta olhar para a avenida, que é transformada em sambódromo para prestigiar os desfiles. Quem vai para assistir comprova a exuberância das apresentações das escolas e cai no samba também. Moro há muitos anos em Belém, mas sempre estou aqui prestigiando o grande carnaval, o melhor da Amazônia. O carnaval cametaense tem espaço exclusivo para as escolas de samba. Os carros alegóricos, as fantasias e todos os elementos de um desfile buscam mostrar a cultura local. Enredo amazônico para sambar. É algo que chega e transforma de verdade a vida de várias pessoas. Sambar na avenida para enaltecer a força do carnaval no interior do estado é o que motiva essas pessoas que se dedicam para manter viva a tradição das escolas de samba em Cametá. Para chegar ao posto de rainha de bateria, a Gabriela Oliveira passou por outras alas, até assumir o reinado da escola que integra desde a infância. Eu sou apaixonada pelo Carnaval de Cametá, eu vivencio isso daqui desde criança. Hoje já fiz parte da comissão de frente, hoje faço parte como rainha de bateria, então é sempre maravilhoso estar aqui com eles. Neste ano, 5 escolas participaram do concurso, todas com um objetivo em comum: manter viva a história do movimento popular que leva samba para a avenida no interior do Pará. Nada é fácil, exige apoio para que o espetáculo seja brilhante. Ter pessoas com que vão ajudar a gente, que a gente confie que esse trabalho vai ser feito, faz tudo ser muito diferente pra gente. E aí, nesse ritmo aí de carnaval e alegria, né, e de folia, a gente encerra mais uma edição do Agora Amazonas e a gente agradece a sua audiência. Boa noite. Brasil tem ritmo, fé, festa,